Finalmente chegou o dia, gente. Estou aqui com o senhor, meu marido, Nathan Garcia, pra gente conversar um pouquinho sobre como é essa vida de namorar e estudar pra concurso. Pra quem não sabe, eu comecei a namorar com o Nathan antes mesmo de começar a estudar pra concurso, então a gente tem toda essa jornada desde a decisão de eu começar a estudar pra concurso até a minha aprovação. Muita gente manda pergunta, né, lindo, sobre assim, o que eu pensei, como eu conciliei, mas eu queria também ouvir o lado da pessoa que tá ali, né, tendo um namorado concurseiro. Até pra vocês poderem assistir, compartilhar com os companheiros de vocês também e às vezes até pegar algumas dicas. Amor, conta um pouquinho como foi pra você como namorado meu, né? No momento que eu decidi estudar pra concurso, né? Na verdade, a gente decidiu mais ou menos junto, mas o que você achou? Você ficou tipo, ai, vai ser um saco agora a nossa rotina, ou enfim, o que você pensou? Então, na verdade, quando você falou que ia estudar para concurso, eu fiquei um pouco aliviado, porque você tava bem naquela, né? Sem saber o que faria e tal. E muitas coisas não te agradavam na carreira profissional como engenheiro, assim. Você nunca tinha trabalhado de fato como engenheiro, você trabalhava em laboratório, né? Então era a sua experiência, era de laboratório, uma experiência mais acadêmica. E eu sabia que concurso, como eu vim do direito, a vida inteira eu quis fazer concurso, prestar concurso. Então eu sempre via no concurso uma segurança. Então eu fiquei um pouco aliviado no sentido, bom, pelo menos uma segurança financeira, de estabilidade, ela vai conseguir alcançar. Então, assim, o primeiro sentimento que eu tive quando você falou que ia estudar para concurso foi esse. Tipo, bom, pelo menos agora ela decidiu, não vai ficar com aquela vida parada, né? De tipo, o que eu faço? Porque muita gente começa muitas coisas, começa a trabalhar, não gosta, depois começa a dar para concurso, não gosta, e o tempo vai passando. Então, assim, quando você conseguiu tomar uma decisão, eu acho que você tomou uma decisão de forma até rápida, porque eu acho que você estava no último período, no último mês assim, da Foi faculdade. no Né? finalmente ali de Eu acho formar. que foi em dezembro, que você estava para formar, já tinha apresentado a TCC. E aí eu fiquei aliviado e falei, bom, o ano de 2017 vai começar pelo menos com um objetivo, né? Que eu acho que o pior é ficar parado. Ficar naquele limbo, né? Não sei o que eu vou fazer da vida, enfim, eu passei Isso. muito por isso. Então E eu fiquei aliviado, assim, no primeiro momento, sabe, de você ter decidido. Porque você tava no final, aí só explicar isso pro pessoal, ela tava no final da faculdade, no final do último período, mas isso de o que fazer depois de formar já estava assombrando ela ao longo do ano inteiro, sabe? Então não é que ela só no último mês, ali em dezembro, virou, o que eu vou fazer? Não, ela já estava se perguntando isso, só que eu estava considerando assim, ela vai encontrar alguma coisa até o final do ano, e foi o que acabou acontecendo. Né? E aí, então, eu comecei essa rotina de concurseiro, né, gente? Pra quem não acompanhou minha rotina, durante o primeiro ano eu fiquei por conta dos estudos. Então, assim, estudar, né? Eu não trabalhava, não fazia outra faculdade nem nada, eu fiquei por conta. E como que foi pra você isso, assim? Você sentiu diferença? Do tipo, eu fiquei mais ausente, eu respondi menos, a gente começou a sair menos? Como que foi, assim? Então, tem uma coisa que, e eu acho que por isso que esse vídeo demorou a sair, é porque a Laura sempre ficava me perguntando, né? O pessoal ficava perguntando também, você me falava, como que era namorar uma concurseira? Só que naquela época a gente não definia, a partir de agora eu estou namorando uma concurseira e antes, porque assim, a Laura no TCC, ela era uma concurseira já, porque ela ficava desesperada achando que o TCC não ia dar certo e tava dando super certo, ela ficava desesperada, não vou conseguir formar, não sei o que tem, meu TCC, o professor é um professor muito, muito rigoroso da faculdade e tal, e era um experimento que precisava funcionar. Então, assim, o primeiro ano de namoro, apesar de você não ser uma concurseira, era basicamente uma rotina de concurseira, assim, porque você estudava muito para poder formar e fazer esse projeto dar certo. Então, assim, a gente não teve, nunca parei não teve um momento, assim, no relacionamento que, não, beleza, a partir de hoje, então, era um namoro de não concurseira e agora é um namoro de concurseira. Então, assim, eu não lembro, eu já tinha me formado, né? Já. Depois Você tava no tribunal, né? depois eu falo um pouco sobre isso. Mas, então, assim, eu tinha pretensão de estudar também e eu já sabia que você era muito estudiosa. E eu nunca fui de balada, essas coisas. Meus amigos sabem disso. Tipo, era uma luta pra me tirar de casa. Então, não teve um momento, assim, de como que era namorar uma concurseira. Isso eu acho importante esclarecer. Não tem uma virada de chave que você fala, pronto, agora eu namoro uma concurseira, a partir de hoje a gente não sai de casa, a gente... Até mesmo porque a rotina de concurseira,
ela é de concurseiro, né? Ela vai ser construída, né? Então, assim, obviamente que provavelmente quem começar a querer estudar, quem começar a estudar querendo fazer 12 horas por dia, 10 horas por dia, tipo, vai falar assim, a vida de namorar uma concurseira, eu nem vejo meu namorado e tal. Só que isso não vai durar. Então, assim, no nosso caso, foi meio que a Laura ela manteve, pós-faculdade, uma rotina de estudo ao longo da semana. Então, assim, como ela fazia faculdade, trabalhava à tarde no estágio, né, durante o último período de faculdade dela, então, assim, não mudou muita coisa, porque a gente não se via dia de semana. Então, porque eu trabalhava também e tudo. Mas eu malhava na sua academia, não era? Lá no Diamond, malhava. A gente, inclusive, se viu pela primeira vez, foi na academia, né? Assim, academia. Pessoalmente. E eu lembro que no final de 2016, eu malhava nessa academia. Então, depois do trabalho, às 5 da tarde, mais ou menos, eu ia na academia e a gente se encontrava sempre lá. Sim, mas teve um momento que você saiu. E você saiu justamente porque você falou assim, a academia era o seguinte, era a volta da casa da Laura da faculdade, que a Federal que era longe da casa dela, só que era caminho. E aí justamente você falou assim, não, agora não justifica mais eu ir até essa academia longe, porque tava perdendo tempo e tudo, disso tudo. Mas eu não lembro que momento que foi. Eu acho que foi só quando eu comecei a estudar mesmo. Eu acho que no final... 2016 todo eu continuava nessa academia. Isso, mas então não era a rotina de concurseira, era... Não era. Na rotina de concurseira eu saí da academia, eu comecei a malhar perto da minha casa, porque não faria sentido. Então assim, a gente não se encontrava, se eu não estiver enganado. Não, como concurseira não. Tô falando antes, assim, antes a gente se encontrava todos os dias, praticamente. Nessa academia, né? Por causa da academia. A gente lanchava antes de ir malhar no mesmo horário. A gente lanchava e descia pra malhar. Porque dava certinho, né? O horário que você saía do TJ. Isso, eu pegava carona pra ir pro TJ. Pra ir pra academia. Pra academia. Que era caminho também. E aí era o caminho de volta de casa, eu parava na academia. E aí a gente se encontrava lá. Eu lembro, era por volta, acho que de 4h30 lá no tribunal. A gente tinha flexibilidade de horário. Então era por volta de 4h30, assim, 5 horas da tarde. E aí então, como concurseira, a gente começou a encontrar só no final de semana, né? Isso, como concurseira a gente começou. Mas assim, a academia era um acaso. Eu não considero que seja algo normal de relacionamento, sabe? E era coisa assim de 20 minutos, né? Que a gente tomava café e descia, cada um fazia a sua ficha. Eu fazia o crossfit também. Nunca foi normal, assim, pelo menos na minha visão, né? Encontrar todos os dias. Foi um acaso, assim. Não foi que a gente fez uma força ali pra se encontrar dia de semana. Todos os dias, porque foi todos os dias mesmo. Eu lembro que nos primeiros 6 meses de namoro, eu acho que eu via a Laura todos os dias. Mas, tipo, tanto que já era porque a gente se conheceu lá, porque a gente já malhava nessa academia. Então não foi tipo, agora que estamos namorando, vamos começar a malhar. Agora a gente precisa se encontrar todos os dias. Já era, assim, a gente ia todos os dias na academia. E aí, então, assim, quando você começou a estudar para concurso, você saiu dessa academia e a gente passou a se ver nos finais de semana. Mas não teve uma quebra muito abrupta, tipo, nossa, eu vi a Laura todos os dias e agora eu só vejo no final de semana, porque era muito pouquinho, né? E a gente se falava muito. Isso que eu ia falar. A gente se falava muito durante todo o dia, assim, a gente sempre se falou. O WhatsApp já existia. Já existia. Eu lembro que a gente trocava muita mensagem, assim, você mandava aí nos meus intervalos, eu sempre, né, depois que eu me ajeitei, fazia 1 hora de estudos, um pouquinho de intervalo, 1 hora de estudo, 10 minutinhos de intervalo. Aí sempre nos intervalos eu te respondia, a gente conversava e tal. Então isso funcionou bem. E aí, a gente não era já muito da night, né? De ficar virando noite e tal. Então isso nunca foi um problema. Mas, por exemplo, foram várias as vezes, né, Lindo? Que você ia lá pra casa, a gente almoçava com meus pais, no sábado, né? Por exemplo, a gente almoçava lá em casa. E aí eu ia estudar e você ficava lá. Na verdade, assim, eu ficava um pouco mal com isso. Por quê? É porque a galera, acho que o sentimento que a galera vai ter, assim, em um relacionamento que é um pouco mais egoísta, o cara vai ficar mal porque ele queria estar fazendo alguma coisa com a pessoa, ou vice-versa, tá, gente? Eu vou falar do meu exemplo. Mas a menina tá estudando. No meu caso, eu ficava mal, tipo, pô, a Laura tá estudando e eu tô aqui na frente dela assistindo Netflix, por exemplo. Então, eu ficava me sentindo mal por isso, sabe? De ver uma pessoa se esforçando. Natan, por que você não estudava? Poderia. Não, mas eu achava ótimo, porque eu não ficava nisso. Nossa, eu tô aqui estudando e ele tá ali vendo o filme. Pelo contrário, eu achava muito bonitinho você tá ali comigo, me fazendo companhia enquanto eu ficava estudando. Eu sempre achei que teve essa ambiguidade de sentimento, assim, de que você ficava preocupada
Às vezes eu falo, será tipo, que ele tá achando ruim? ele tá achando ruim porque eu não tô saindo, eu tô aqui estudando. E eu ficava achando ruim, tipo, poxa, ela tá estudando ali, esforçando, e eu tô aqui, tipo, só deitado assistindo Netflix, sabe? Então eu sempre senti isso meio que no ar, assim, mas aí eu deixava rolar, tipo, você nunca falou nada. Eu achei ótimo, né? E aí, outra coisa que o pessoal fala muito é a questão da ansiedade, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa também. Como que foi lidar comigo? Momentos assim, prova chegando, ou edital saindo, ou não saindo. Como que foi esses altos e baixos, assim? Eu sou ansioso, né? Então, pro ansioso lidar com uma pessoa ansiosa, pode ser bom ou pode ser ruim. Porque você meio que conhece. É bom assim, a gente pegou um período. Eu não sentia ansiedade. Então, assim, eu tava, vamos dizer, normal. E você ansiosa. Aí eu consegui interpretar as situações. Porque se os dois estivessem ansiosos, aí eu acho que seria um problema, sabe? Então, mas eu sempre tentei lidar de forma a te acalmar, sabe? Porque a sua ansiedade era extrema. Então, assim, a Laura ficava nervosa, não comia, chorava muito. E principalmente na época de TPM, né? A Laura sempre fica muito sensível. A gente nunca foi de brigar, discutir essas coisas, mas a Laura ficava muito sensível. E aí, assim, eu sempre tentei interpretar esses momentos, assim, e conversar. E às vezes, assim, tem que saber conversar. Isso eu sempre falei com ela, até pra ela saber conversar comigo. Porque às vezes eu fico mal-humorado. Com fome eu fico muito mal-humorado. E aí é o saber, porque tem hora que não é o momento, sabe? Tem hora que a pessoa não quer, tipo, ouvir o seu conselho, tem hora que a pessoa não quer uma puxada, tem hora que a pessoa quer só o silêncio e um abraço. Então, eu sempre esperava, às vezes tava mal numa crise, às vezes eu só deitava, eu esperava você ficar um pouco melhor para conversar, falar assim, a rotina não tá legal, não tá te fazendo bem, não vai ser sustentável isso a longo prazo. Então, assim, eu acho que se eu puder dar um conselho, eu acho que esse vídeo é muito para ser um vídeo de conselho, né? Principalmente para o companheiro da pessoa de quem estuda, é justamente saber o momento de falar as coisas, sabe? Porque às vezes a pessoa ela precisa ouvir aquilo, mas ela não precisa ouvir aquilo a todo momento. Vai ter um momento que vai ser melhor até para ela absorver e tudo. Tem hora que por mais que você esteja certo, a pessoa esteja errada, é melhor não falar nada e deixar a poeira baixar um pouquinho. Por exemplo, às vezes tinha hora que eu tava muito burnout quase, né? Estudando loucamente e tal. Acontecia. Fumava uma choração danada. Aí não era nessa hora que o Nathan ia chegar, mas também fica estudando o dia inteiro, não fala, não faz isso, não faz aquilo, não faz. Não, nessa hora ele, tipo, me acalmava, né? Ai, vamos ver alguma coisa, vamos descansar um pouquinho e tal. E depois ele falava, vamos conversar. Eu acho que tem um ponto importante, eu vou te cortar. Claro. É porque eu nunca nem falei, assim. É porque a gente que não estuda, a gente sente insegurança também. Eu sentia algumas vezes medo de você não ser aprovado. Porque assim, eu sabia que ela era muito inteligente, eu sabia do currículo dela de faculdade, eu sabia, tipo, falar japonês e tudo, mas passou com um médio de 95, 98, sei lá. Mas eu ficava inseguro também às vezes. E isso é uma coisa engraçada, assim. Porque não tem motivo para eu estar inseguro, porque eu não sei, eu não tô na cabeça dela, não sei se ela tá sabendo ou não. Ela normalmente ela se esforçava, e eu acho que esse é o primeiro ponto para ver que a pessoa tem chance, né, de se aprovar. Ela se esforçava, estudava muito, ia bem nas questões, mas ela não fazia simulado, então não dava. Acho que ela já falou disso, quando ela estudava, não fazia simulado. Mas ela recomenda que faça. Foi pra PF eu fiz, né? Mas aí foi pós-estudo, né? Mas ela não fazia. Então a gente não tinha um parâmetro, né? Essa aqui ela ia passar. Então, mas eu tive momentos de insegurança, sabe? Quando você foi reprovado, inclusive. Foi ISS Criciúma, né? Primeira prova que reprovada não, né? Foi aprovada bem fora das vagas. Então, assim, é reprovada. E aí, eu lembro que eu falei, nossa, será que... E aí, isso me preocupava no seguinte sentido. A Laura sempre foi uma pessoa muito brilhante em tudo que fez e sempre teve bons resultados. Eu ficava, como será que ela vai lidar com o fracasso, sabe? E como você achou que eu mandei bem? Como é que foi? Eu achei que foi normal, assim. Eu não fui nessa prova com você, não foi sua mãe. Minha mãe foi comigo. Então, assim, eu não vi logo o pós de bastidor, mas eu achei que foi uma coisa super natural, assim. Eu perguntei, eu lembro direitinho. Eu perguntei, como que foi na prova e tal. Você falou assim,
que estava estudando errado, que caiu, eu acho que lei seca, né? Muita lei contabilidade. Seca. E você estava estudando muito conta, essas coisas. Foi contabilidade, principalmente. Isso. E aí que você ia mudar um pouco a forma de estudar. E a legislação também, que eu fiquei fazendo resumo de tudo e no pós-edital. E eu achei engraçado, assim, porque você ficou muito mais abalada no pré do que no pós, sabe? Eu não te lembro triste, chorando por causa de não ter sido aprovada, mas eu te lembro triste, chorando, com medo de fazer a prova. Sabe? Foi, assim, essa prova eu já não tinha muita expectativa de passar. Eu tava estudando há 10 meses, então, assim, ia ser uma primeira experiência. E é claro que eu dei tudo de mim. Não é que eu, tipo, e aí eu fui mais ou menos. Não, eu dei tudo de mim. Eu falei, eu vou fazer querendo passar. Não, a gente, sempre que a Laura foi fazer uma prova, inclusive, a gente olhava, é igual... A gente olhava, será que vale a pena morar nessa cidade? Sim. Tipo, onde que a gente vai morar? Se a gente vai gostar, a gente já começava a fazer planos, sabe? Então, tipo assim, não é que eu não tô tirando o corpo fora, de tipo, eu não passei porque eu não levei a sério. Não, eu levei muito a sério, mas eu tinha 10 meses de estudos e eu entendia que pra área fiscal isso era ainda relativamente pouco. É claro que tem casos, né, a pessoa passa bem mais rápido, mas eu não me senti ainda muito pronta. Então, assim, é claro que eu fiquei ansiosa pra saber como ia ser e tal, mas depois que eu não passei foi tipo, mas sempre fica aquela expectativa, então, né? eu fiquei ansiosa, é igual tipo, jogar vai na que loteria, dá. né? Tipo assim, vai que dá. Chance, então né? era muito isso, mas quando eu não passei eu falei, realmente. E quando eu fiz a prova da Câmara? Mas eu vi uma virada, sabe? Eu tá. acho. Se eu tiver... Eu não lembro muito bem, assim. Mas eu senti que você ficou com mais gana de estudar depois dessa prova, sabe? Eu achei que você ficou com mais vontade de ser aprovada, de ganhar e tal. Como se fosse um partido de futebol, assim. Mas eu senti que você ficou com mais vontade, sabe? Ao invés de ficar mais pra baixo. Sim. Eu não me lembro dessa época de precisar te consolar, nem nada do tipo. Eu também acho que não. E eu acho que foi um pouco por isso, assim. Porque, querendo ou não, foi um bom resultado. Acho que eu fiquei em 140 e eram mais de 4 mil inscritos. A gente considerou falei, que foi melhor que pior, né? Eu falei, gente, lá foi bem, né? Porque tava uma super seca na área fiscal, então eu achei que todo mundo da área fiscal ia estar estudando pra esse concurso. Né? Era, acho que 14 mil inicial o salário e tal, enfim. E aí depois veio a prova da Câmara. Como é que foi essa experiência com a prova? A Laura não queria fazer, né? A prova era longe. Não, a prova... Foi verdade. Nossa, eu não lembrava disso. A Laura não queria fazer a prova. É verdade. Eu me inscrevi muito no finalzinho, então eu fiquei louca. PUC Barreiro, quem é de BH sabe. Foi. Não foi isso? O PUC São Gabriel ou Barreiro? Não, foi uma longe, eu não foi lembro. longe. Era assim, era quase uma hora pra ir. Eu não lembrava disso, acredito que eu não quis fazer. São só 4 vagas. Eu não tinha carro pra levar ela. Eu não tenho carro até hoje, tem o carro dela. Meu pai me levou, tadinho. E aí seu pai te levou. Meu pai, coitado, teve que levar, voltar. Mas eu lembro de ficar falando, vai fazer a prova, você já estudou, já fez a matrícula. Não... Então, dessa prova eu lembro disso, sabe? Eu lembro de que você não ia fazer, e aí ela não ia fazer até a noite anterior, assim. E aí, de tanto insistir, eu acho que a gente encontrou, até tava assim, vamos dormir tarde e tal. E aí... Não, eu fui no carnaval, né? A gente foi no carnaval, foi uma semana antes da prova, a gente foi com seus amigos lá no bloquinho, o BH tá super bombando os bloquinhos, a gente foi um dia e tal. Bloco Unidos do Barro Preto, quem é de BH também. Mas eu fui embora antes do negócio da fonte. Foi. A gente nada na fonte no final. A gente não me eu nada. E aí... Então você não ia fazer a prova, você saiu e tal... E daí você foi. Seu pai te levou. Meu pai me levou, tadinho. Seu pai te levou. Meu pai amou. E aí, eu saí achando que não ia passar, né? Tipo... Foi? Foi, eu nem corrigi. Tanto que eu só fiquei sabendo depois do resultado, porque o Bernardo me ligou, meu cunhado que me ligou e falou, então, você passou aí na primeira etapa, depois teve a segunda e tal, mas eu não tinha expectativa nenhuma. Mas aí veio o pior, né? Que foi... eu passei na Câmara, então não foi o pior, né? Foi bom. Passei na Câmara, entrei na Câmara, né? Comecei a trabalhar. E aí vieram os editais da Cefaz Goiás e Santa Catarina, né? Que realmente foi na sequência, né? Foi na sequência, sim. No momento que eu pisei na Câmara pra trabalhar, saiu o edital da Cefaz Goiás. E logo depois, um pouquinho, o da Cefaz Santa Catarina. E aí, pra quem não conhece a minha história, eu vou pôr aqui em cima, em algum momento, o meu vídeo sobre a minha história, pra vocês entenderem que eu pedi exoneração 10 dias antes da prova da Cefaz Goiás, né? Sim. O que você achou disso? Eu fui contra. Você vê a pessoa estudando um tempão, ela consegue ser aprovada. E aí... Porque a Câmara, pra quem não sabe, ela tinha um salário inicial que já era bom. Eu não lembro quanto era. Acho que era 6.500 inicial. Só que poderia chegar a 35, se eu não estiver enganado. A carreira era muito boa. A carreira é uma das carreiras que eu vi assim que tinha a maior ascensão, sabe? E era Demoraria,
Mas a Laura sempre foi uma pessoa muito acadêmica, né, estudiosa, então assim, com mestrado, doutorado, essas coisas, eu acho que chegaria a 33, 34 mil, assim, o teto. Então, assim, era uma carreira que era muito sólida, muito boa, né. Era em BH, que era sempre uma questão pra gente de considerar para quais estados a gente mudaria e tal, para não ficar tão longe assim de casa. Então, eu fui contra inicialmente, ela saiu, a mãe dela foi contra, ela saiu, todo mundo foi contra. Mas ela não tomou a decisão, e eu acho isso legal, assim, sem... Não é o meu aval, porque eu não preciso dar aval, mesmo hoje casado, eu não dou aval pra ela pra nada, mas sem a gente ter entrado num acordo, sabe? Ou num consenso, eu acho melhor dizer. Sem a gente ter entrado num consenso e eu ter realmente reconhecido que poderia ser o melhor, assim. Mas aí voltam todas aquelas inseguranças que eu te falei que eu às vezes tinha. Nossa, se ela nunca mais conseguir passar num concurso e tal. Esse é o tipo também. Então, eu falei com ela, olha, eu acho que eu não faria isso, mas se você quiser fazer, eu te apoio. E foi assim, todas as outras decisões, assim. A maioria dessas loucuras que vocês veem a Laura fazendo, normalmente eu era contra, e aí eu vou assimilando a ideia e falo... E uma coisa importante, que não foi do dia pro outro, né? Eu falei, acho que eu vou sair da Câmara. Aí amanhã eu pedi a exoneração. Eu fiquei umas 2, 3 semanas, a gente conversando, matutando e tal. Conversei, inclusive, com a minha chefe lá, um amor. Vi o que ela achava também e tal. E o que é muito legal no relacionamento é o seguinte, isso, eu não sei, você tem hater? Muito hater? O quê? Pelo que eu vou falar, porque às vezes as pessoas podem interpretar mal, assim. Não, pode. Mas assim, a Laura não sairia se eu tivesse batido o pé e falado pra ela, não saia. E eu jamais faria isso, entendeu? Isso que eu acho muito legal no relacionamento que eu considero saudável. Se a Laura falasse, não, eu quero sair, eu jamais bateria o pé e falaria, não sai. Mas eu tenho certeza que se eu falasse não sai, ela jamais teria saído. Então... Porque a gente não era casado, mas eu já considerava que a gente iria um dia. Eu levava a Laura ao médico quando a gente namorava. Então, eu já dividia cartão de crédito. Nessa época ainda não. Ainda não, foi mas no ano tempos seguinte. depois já. Eu já te considerava um parceiro pra vida, assim. Então, todas essas decisões a gente pensava no longo prazo. E não tipo, ano que vem a gente termina, então decida por você, né? Mas não foi uma coisa que... Você falou assim, não, eu vou fazer, porque eu falei que foi contra inicialmente. Paciência, você falou assim, com a sua opinião. Tipo assim, cuida da sua vida, né? Não foi assim. Mas eu lembro que a insegurança de talvez te ver chateada por uma aprovação demorar, ela volta, sabe? Nesse momento. Porque assim, quando você foi aprovada, e você foi aprovada rápida, né? Deu certo essa prova 10 dias depois, né? Sim. Da Cefaz Goiás. Você foi aprovada... Não, eu falo assim, com pouco tempo de estudo, pelo que a gente vê numa média. Quase 2 anos, então, né? assim, e eu já ficava apreensivo com isso, mas talvez por não ter também uma visão... assim, a gente não tem uma visão pro futuro, porque se a gente souber, não, a Laura vai ser aprovada com 1 ano, aí você fala, não, 1 ano tá tranquilo, então não pode sofrer esse 1 ano aí que tá bom. Mas a gente não sabe, né? Mas eu também não tinha a visão de um panorama. Assim, nessa época é até legal da galera entender, assim, existiam alguns Instagrams, essas coisas de estudo, mas não era, assim, a galera não contava rotina de estudo. Eu ouso dizer que era até mais era mais, assim, umas rotinas meio fake que a gente via na época, Era muito escasso, não tinha assim. O pessoal querendo muito aparecer, assim. Não, e não tinha tanto assim, podcast, YouTube, não muito tinha canal. conteúdo. Então, assim, a gente tinha uma visão nossa, sabe, do que era estudar muito. Hoje em dia então, é bem assim, melhor, a meu ver, a Laura tinha estudado muito tempo pra passar, sabe? Mas a gente vê uma média hoje de 3, 4, 5 anos pra um concurso muito bom. A gente que faz mais, inclusive. Sim. Mas eu achei muito tempo naquela época, sabe? Eu falei assim, nossa, ela vai recomeçar e tal. Então teve toda essa insegurança. Foi uma decisão muito emblemática, assim, e que demorou muito tempo para ser tomada. Sim. E talvez isso tenha até prejudicado um pouco, porque a ideia era ela sair para conseguir revisar para até hoje eu não acredito. Sobrou pouco tempo, né? Até hoje eu não acredito que você fez isso. Eu precisava de 10 dias. Exatamente. Ela falou assim, na minha visão é assim, cara, 10 dias não vai acrescentar em nada. É porque eu tinha os mapas da luz, né? Eu falei, dá pra eu ver tudo, né? Com certeza foi por isso. Mas assim, na minha visão, assim, cara, não vai ajudar em nada, 10 dias a mais, 10 dias a menos.
Mas ela falava com convicção, assim, não, ela falou, eu preciso de 10 dias para revisar a matéria. Eu falei, então... Se vou passar ou não, não sei, mas que eu vou conseguir revisar a matéria, eu vou. E ter demorado tomar essa decisão atrapalhou, porque você teria mais dias ainda para revisar, né? Gente, mas nossa, eu arrumei uma choração, e aí pra falar com a chefe, eu arrumava uma choração, e aí minha chefe saiu de férias, eu entrei em desespero, que aí eu te falo com outra pessoa que tava substituindo ela. Isso foi bom, porque trouxe uma pressão maior, né, pra esse pós-edital, né? Nossa Senhora. E aí, como foi sua reação quando eu passei na Cefaz Goiás? Cara, eu não lembro, você acredita? Eu lembro que foi de madrugada, o resultado saiu meia-noite que eu vi. Eu tava na cama e levantei loucamente, acordei meus pais, tadinho, pra contar. Então, mas eu não lembro também o que a gente fez. Eu acho que deu blackout. E eu acho que eu ainda tava estudando pra Santa Catarina. Eu lembro tudo de Santa Catarina, assim. Eu lembro tudo. Então tá. Então vamos no que a gente lembra, que eu também tenho esse blur aí entre Cefaz Goiás e Santa Catarina. Acho que eu tava tão ansiosa. Eu acho que é isso, assim. Minha memória... É impressionante, eu também não sei o que aconteceu. Ela estudou pra Cefaz Goiás, ela assumiria Cefaz Goiás naquela época, mas a gente sabia que desde o início ela queria Cefaz Santa Catarina. Foi. Então, passou, e como era tudo pós-edital, eu acho que não teve nem tempo de comemorar nada. Nossa, né? Não houve comemoração. Aí, então... Você faz Santa Catarina. Como foi esse pós-edital? Conta pra eles o negócio da contagem regressiva que você tinha que fazer comigo, falando quantos dias faltavam pra prova, que eu tava querendo parar de estudar, uma confusão danada. E você foi comigo fazer a prova. Conta como foi, porque essa experiência também. Tá. Pós-edital, você faz Santa Catarina foi o pior momento, assim. Porque a Laura estava muito cansada. E aí, nessa época, ela acordava mais ou menos 4 horas da manhã todo dia. E ela postava no Instagram a hora que ela acordava e tal. Só que ela já vinha acordando nesse horário por causa desde da Cefaz Goiás. Inclusive, ela começou assim porque ela trabalhava e só manteve. Mas ela ficou nessa rotina uns 2, 3 meses de acordando 4 horas da manhã. Acho que desde a época da faculdade eu comecei, porque eu tentava estudar um pouquinho antes da faculdade. Não, mas você acordava você acordava 5h30, 5 horas. E eu lembro que no pós-edital você reduziu ainda mais. Foi. Porque eu acordava mais ou menos nesse horário, você passou a acordar antes de mim. Foi. E aí ela acordava, era antes de 5, era de noite. E estudava o dia inteiro, assim. E aí, só que a Laura ela tem o seguinte problema, que é um problema, quem é ansioso sabe. Ou a pessoa come demais ou a pessoa para de comer. Eu como demais. A Laura parou de comer simplesmente, e não é tipo, parou de sentir fome, essas coisas. Não, ela comia e ficava enjoada, sabe? E a Laura nunca foi de ter problema de estômago, assim... Antigamente. Mentira. Ela sempre teve muito problema de estômago, mas eram outras coisas. Conseguia comer. Ela nunca foi ruim de comer, é isso que eu quero dizer. Mas ela sempre teve muito refluxo e tal. Mas ela nunca, nada que impedisse ela de comer. Acho que você emagreceu muito, né? Eu perdi 6 quilos em menos de 2 meses. Aí a Laura, ela perdeu, né, 6 quilos durante essa época. E assim, tecnicamente é uma época que se espera que a pessoa, tipo, até coma mais, sabe? Pra ir bem nutrida pra prova e tal. Então, que esse não seja um problema, sabe? Porque já são tantos os problemas dentro de um pós-edital, a gente não esperava. E a gente acabou pulando umas coisas também, né? Porque teve a época da faculdade de Direito e tal. Mas senão a gente vai ficar 3 horas. Mas então assim, essa foi a pior época, a época do edital, do pós-edital Santa Catarina. Eu fiquei muito preocupado porque emocionalmente a Laura ficou mal, assim. E minhas costas também, né? Começaram a... Isso, eram muitos problemas para lidar que não poderiam acontecer, mas que acredito que aconteçam com muita frequência na vida de todo mundo. Que, tirando o problema de ter que estudar muita coisa, revisar muita matéria. E aí, então assim, a Laura tinha um problema de dor nas costas, que ela tem, acho que 2 hernias fraturadas, Então, pra Cefaz Santa Catarina, ela tomou injeção de corticoide. Não sei se você não gosta de falar. Não, já contei. Mas ela tomou injeção de corticoide. Um dia antes o médico da prova, receitou, né? a gente foi no hospital pegar. O médico, inclusive, achou que as coisas estavam tão ruins que ele deu 2 receitas. Ele falou assim, não, que se ela precisar lá, aí ela toma outra injeção. Eu lembro que eu tive uma crise de choro, assim, de dor. E aí você me levou pro hospital, tipo assim, no horário... Era 6 horas da manhã, não, um negócio... Eu lembro direitinho desse negócio. A Laura, ela já tinha tentado de tudo pra essa dor nas costas. Ela já tinha feito
pilates, natação, acupuntura, fisioterapia, e nada resolvia. E aí a gente tava voltando um dia à noite de algum lugar, provavelmente cinema, que era a única coisa que a gente fazia. Ia muito ao cinema. E aí ela falou assim que tinha desistido, que nada resolvia, não sei o que tem. E aí eu peguei e falei, não pode desistir, né? Da dor. Foi desistir de arrumar a coluna. Exatamente. Ficar doendo mesmo. Desistido minhas costas são assim. Aí eu falei assim, não dá pra desistir, né? Se você desistir, você vai ficar com a dor. A dor é uma certeza, né? Se você desistir. E aí ela apelou mesmo, assim, com ela mesma, de que não ia fazer mais nada e tal. Eu falei assim, não, a gente vai ao hospital. E aí a gente foi parar... Era sábado à noite, né? Isso, aí no domingo de manhã, eu falei assim, não, vamos domingo cedo. Eu sou muito impulsivo, assim, com algumas coisas. E aí, domingo de manhã, eu peguei e levei ela no hospital e aí esse médico receitou Eu lembro que ele aplicou uma já pra eu conseguir continuar estudando. Isso. E ele deixou essa pra ir na prova. Ele deixou 2 receitas. Isso. Uma que você tomou na farmácia. Pra conseguir e uma de reserva. E aliviava mesmo a dor um pouco, né? E uma de reserva. E aí a gente viajou, assim, pra fazer a prova. Aí dessa eu fui. Você achava que eu ia passar? Não. Não? Não. Pô. Mas você também não achava. Também não tinha certeza, não. É muito difícil achar quando você pega em número. Assim, mas a gente tinha essa questão de... Esperança a gente tinha, né? Agora achar... Não é isso. Assim, você não fazia simulado, sabe? É difícil. Do meu lado, eu ficava muito perdido, porque eu não acompanhava os resultados da Laura. Eu não tinha acesso à plataforma de questões que ela usava. Então, assim, eu não sabia em que pé que você estava, sabe? Eu sabia que você estudava muito, era a única certeza que eu tinha. Então, assim, mas achar que ia passar, em nenhuma das provas eu achei que você ia passar. Eu sabia que você ia passar em algum momento. Mas eu nunca achava assim, não, nessa aqui agora tá tranquilo, sabe? E o engraçado é que você nunca me passou essa sensação. Tipo, eu sempre achava que ele tava achando que eu ia passar, entendeu? Eu acho que era uma forma de me manter talvez mais confiante ou mais calma. O que eu falava com ela, na verdade, e isso era o que eu me apegava de certeza, é que eu ficava, cara, eu acho que dificilmente alguém tá estudando mais do que a Laura. Então eu me apegava muito nisso. Eu falava assim, se alguém merece passar, ou se fosse se contabilizar objetivamente só o quanto a pessoa estuda, não tô falando de horas não, tô falando de qualidade também. A Laura é uma das pessoas que passaria nos primeiros lugares. Só que eu sabia que prova não dependia só disso, sabe? O meu maior medo era a Laura errar gabarito na prova. Qualquer pessoa. Porque assim, eu sabia que você tava apta a passar, mas você entende que é difícil de achar que a pessoa vai passar? A gente sempre, tipo... E eu acho que muita gente... Eu acho que o próprio concurseiro também, ele evita criar essa expectativa para não se frustrar. Eu acho que é próprio do ser humano. Uma proteção. Exatamente. Assim, né? Então eu ficava tentando não pensar, sabe? Para não criar, tipo, expectativa não só para você, mas para mim também. E eu sei que a Laura, ela sentia um peso nisso. Por sempre ter se esforçado muito nas coisas e tudo, as pessoas esperavam sempre, tipo, que ela passasse, que ela fosse a melhor. E ela já se cobrava muito. Então, se eu ficasse falando assim, você vai passar com certeza. Não, essa vaga já é sua. Teve. Exatamente. Então, assim, eu te deixava confiante. E aí, a questão da contagem regressiva, né? Eu falava pra ela, a Laura ficava muito ansiosa. E eu falava assim, cara, você precisa estudar só a sua meta do dia. Você não precisa de olhar daqui uma semana, você não precisa de olhar daqui 30 dias. O que você precisa olhar é para o hoje. Você precisa estudar as suas horas de hoje, ponto final. E aí eu tentava te deixar apegado a isso, sabe? Não a olhar lá para frente, ao dia da prova e tal. Eu falava, cara, não pensa na semana que vem, pensa hoje. Hoje você estudou as horas que você precisava estudar. Você estudou, deu o seu melhor ali? Então amanhã a gente recomeça pensando. E aí eu ficava mandando para ela, faltam só 50 dias, faltam só 30 dias. Que tinha dia que eu mandava pra ele, não aguento mais. Aí, não, faltam só 15 dias, não sei o que disso aqui. E assim, e aí eu ficava inseguro, né? Porque na minha cabeça ficava, poxa, mas e se ela não passar? Então não falta só 15 dias, né? Ela vai ter que recomeçar e tal. Então, mas essa época a gente já sabia de Goiás?
Eu não lembro quando saiu o resultado. Eu também não lembro. O resultado lembro. final eu acho que não. Eu acho que não tinha saído, né? Não tenho certeza. Mas assim, pelo olho na vaga, a gente sabia que eu tava entre ali os primeiros. Mas não... tinha uma insegurança. Tanto é que... Porque eram só 27 vagas, Exatamente. Né? Acho eu tava lá no 20 e alguma coisa. Então a gente tinha medo, não era garantido, assim. Falei, quando sair ainda tinha recurso, não sei o quê. Então, tipo, não era 100% garantido. Se fosse garantido, eu teria ficado muito mais tranquilo. Com certeza. Só que eu acho que você foi em 23º? Em Goiás foi. Aí se fosse garantido, só que olho na vaga, muita gente falava, muda muito. Não, né? se 3 pessoas dentro das vagas, 4 pessoas dentro das vagas não tivessem colocado a nota, aí eu já estaria fora, porque né? não é uma certeza de que tá todo mundo não ali. é que né? milhões deixaram de... Não, as pessoas da minha frente não colocarem. E eu acho até que você tava em 17, assim, se eu não estiver enganado. Não. Era. Acho que teve uma variação. O único que cravou, assim, foi Santa Catarina. E aí, como foi? Gente, o Nathan foi comigo, né, pra Santa Catarina. E aí lá era sábado de manhã, sábado à tarde, domingo. Como era? Sábado à tarde. Domingo de manhã, domingo à tarde. Isso. E aí ele me levava até o lugar de prova, ficava lá esperando. E aí voltava junto comigo. E aí no dia que era o dia inteiro ele me levava, aí foi buscar o almoço, voltou, aí eu almocei, foi um Subway, né, eu acho. Foi. E aí ele esperou de novo, fez amizade com os passarinhos que ficavam lá. Como foi essa Era um fim de mundo, né? Era Joinville. Joinville, aí pra quem é de Joinville, é tipo um bairro industrial. O lugar que a gente tava era o fim de mundo, não Joinville, tá, gente? Exatamente. Inclusive eu amo Joinville, já foi várias vezes. Exatamente. Era o fim de mundo o bairro, assim, mas não era o fim de mundo também, porque a gente não é de lá. Era no meio de uma floresta. É porque a gente não é de lá e ia de Uber, né? E aí a gente achava caro pra ir de Uber. Nossa senhora. E dava uns 40 minutos. Isso, E não tinha nada em volta. O fim de mundo é isso, não tinha comércio em volta. Era um bairro de indústria, era cercado, parecendo um condomínio. E aí tinha só indústria e uma faculdade. E era algo novo, assim, planejado, era chique. Você passava uma catraca pra entrar e tal. Era cancela. Tipo uns corredorzão. Isso, só que não tinha comércio nenhum, assim. Então, no primeiro dia a gente almoçou e foi. E aí eu fiquei esperando. Não pegava celular, internet. Ficou perambulando o negócio. E aí eu ficava andando, assim, ó. E aí tinha uns passarinhos, tinha ninho de passarinho. Qual que era um que ficava andando no chão, né? Tem um passarinho que ficava andando no chão lá. Eu não lembro o nome. É o quê? Você não lembra também? Não, eu lembro, é que existe uma piada machista de falar o nome dos passarinhos, mas eu não vou falar. Não fala. Eu vou superar. Acho que quero. Era um quero. O homem tem uma coisa, coisa que eu lá não de sei casa. de onde vem. Mas tinha um ninho de quero. E aí Aí o Nathan depois mandou um tanto de foto. Cara, você ficar 6 horas sem fazer nada é foda, assim. A prática da meditação ali. Não tinha lugar pra sentar direito. Tadinha, não tinha água, né? Não tinha nada. E aí tinha uma cantina que fechou. Assim, depois do almoço ela fechou, aí não dava pra ficar muito sentado lá. E a galera ficava sentada no chão. Eu lembro que o pessoal também, a gente ficou revisando no chão. No intervalo a gente ficou no chão. Eu lembro que eu dormi no seu colo um pouco no intervalo. No domingo, né? O Renan mandou mensagem, falou que viu a gente lá e tal. Tem fotos, tem paparazzi, né? Tem fotos de paparazzi. Mas aí no domingo a gente foi cedo, eu tinha muito medo. Assim, meus maiores pesadelos era tipo, Laura gabarito errado, Laura não chegar no lugar da prova. Porque então, assim, aí era bobeira, né? Na prova da PF que ela fez depois, eu levei ela na sala praticamente. O Santa Catarina também entrei até a sala. Até ela achar o nome na lista. Até o nome na lista. Isso. E aí ela entrou. Aí você saiu, E aí ela entrou e aí eu saí e fiquei lá fora. E aí no domingo a gente saiu cedinho. Porque tinha medo de não achar Uber ou táxi, alguma coisa. Acho que a gente combinou com o moço que levou no sábado pra não tinha medo de trem, de agarrar e tal, né? E aí eu te deixei lá, voltei. E aí comprei o sanduíche, eu não sei falar esse nome, a Laura fica me zoando. Do Subway? Eu não falo bem inglês. Não, mas é bonitinho. E aí eu não vou falar. E aí eu comprei o sanduíche pra ela, levei e ela comeu lá, assim, tava todo mundo no chão mesmo. Sentado no chão. Muita gente levou, acho que quem tava sozinho. E aí eu acho que nesse dia, é porque tinha lá uma lanchonete, mas a gente tinha medo dela não abrir no domingo. E aí, mas ela abriu, abriu, só que deu uma fila gigantesca também, então, porque só tinha ela, né? Salgado é ruim, né? Eu queria o Subway mais... Sanduíche. Não, mas o Subway é tipo uma refeição. E aí eu lembro de você falar assim, nossa, a prova tava muito corrida. E eu sempre fui de fazer prova rápido, talvez por isso que eu não fosse tão bem. Mas a Laura, ela é a das últimas a sair sempre.
Não, depende. Sim, ela só acaba. Assim, eu gosto sai. de usar o tempo, então eu não vou passar o gabarito. Se tiver 40 minutos sobrando, às vezes eu dou uma conferida. Então, eu já esperava que ela ia sair pros finalmente ali. Mas Foi muito corrida. No último mas aí dia eu não lembro de deu pra você fazer falar, xixi. ela tava muito cansada no intervalo, ela dormiu mesmo, assim. Antes, acho que era 1 ou 2 horas, não sei, de Aí eu intervalo. almocei e dormi. É que eu gosto muito de dormir 20 minutos depois do almoço. Me dá uma renovada, assim. Eu tava tendo muita dor de cabeça, né? No aeroporto. Gente, eu tava tão ansiosa que me dava aquelas enxaquecas tensionais. E aí fica por dias, assim. Então eu lembro que no aeroporto a gente pagou uma fortuna, né? Naqueles massagistas, sempre que eu passo assim. lá, eu lembro. Era Congonhas. Foi Nossa, Congonhas, a isso gente foi fez. marcante. Quem tá indo, assim, ó, entrou no embarque, aí do lado direito vai ter um negócio de massagem. O pessoal tá sempre lá. Porque a gente fez escala em Congonhas pra ir pra Joinville. E eu lembro que eu tava com tanta dor, e aí doía aqui, e aí dava dor de cabeça. Eu não conseguia nem pensar direito. Ai, gente, vamos fazer massagem nesse moço aqui, não sei o que. Acho que foi uma moça. Foi uma moça, fez, uma moça baixinha, sim, você falou, não, foi boa. Foi nó. Aí, tipo, ajudou mesmo, assim, mas mesmo assim, tipo, eu já levei de pirona pra prova, eu vou ter que tomar um remédio de dor de cabeça. Então, assim, foi puxada essa última prova. Acho que na última mesmo, que não deu tempo, acho que eu nem fui no banheiro fazer xixi, nem tomava água direito pra não poder, porque não ia dar tempo de sair também, mas deu tudo certo. E aí, no outro dia, que também é muito marcante o Natan, assim, porque eu não queria pôr a nota no olho na vaga, né, que eu tava com... Eu tive um pesadelo, eu sonhava que eu... Sonhei que eu tinha botado meu nome, e aí eu ia descendo e não chegava no meu nome na lista, né? Acordei num desespero, assim, falei, ai, não vou pôr meu nome nesse negócio, não prefiro não saber. Aí eu sei que mandou pôr, não foi? Eu que coloquei, Você que colocou, acho. né? Só que eu tenho um problema. Cara, na prova da PF agora, Também. eu sempre corrijo a prova da Laura errado. Impressionante. E assim, é uma coisa básica de olhar lá e olhar aqui e olhar errado. Então, de repente, minha nota E tá aí, lá embaixo. só que a Laura, ela, assim, ela não confere, mas ela fica olhando assim, né? Aí eu comecei a pôr um tanto de Tudo erro, errado. assim. Aí Eu ela falei, falou, nossa, peraí. não tá uma coisa errada, né? Eu não acho que eu gabaritei, mas também isso aí tá demais. Aí, você olhou errado. E então, ela ficava corrigindo e eu corrigi, sabe? De longe, assim. Mas eu não queria ver o gabarito. E aí, na hora que colocou a nota, e aí a gente demorou, então já tinha uma quantidade já tinha boa muita de nota colocada, né? Porque eu acho que a galera foi colocando os 2 dias, né? Então... Eu acho que a gente foi colocando no avião. Eu tenho essa lembrança da gente com os papelzinhos sentado no avião, colocando. Não sei porquê. Ou então acompanhando, né? Não sei. Não, é porque foi logo antes de embarcar, sabe? Por quê? Então foi isso, Porque a Laura... Não, a gente pôs no hotel, mas que eu arrumei a choradeira. Então, a Laura tem uma foto virando uma garrafa de água, que eu falei com ela assim, eu vou tirar uma foto que você vai lembrar desse momento pro resto da vida. E aí ela tá simplesmente dançando, virando 2 litros de água no bico. Assim. Como eu disse, eu não tomei água nesse último dia direito. E eu sou uma pessoa que toma muita água. E aí eu não tomei e fiquei passando sede. E eu falei, não, depois da prova eu vou tomar água tanto que eu quiser. E a Laura odeia foto ruim, né? Então ela assim, eu normalmente já nem tiro. E eu né? tô um palito assim, tomando água maior que eu. E aí eu ainda falei, você vai lembrar dessa foto pro resto da sua vida, esse momento. Vou ver se eu assim, acho pra pôr aqui no vídeo. Mas E aí então, aí a Laura começou a chorar. Nossa, gente, eu nunca chorei também, né? E aí ela ficava assim, ai, eu tô entre os primeiros, não sei o que tem e tal. Então foi bem legal. Minha choração. E aí você falou, agora deu, né? Nunca falei agora deu, assim. Não? Porque eu não sabia muito bem como é que era o esquema desse de olho na vaga. Assim, eu sempre ficava com medo, mas será que tem muita nota mesmo cadastrada e tal? Então, assim, eu tinha grandes chances, né? Mas eu ainda ficava... Assim, eu não considerava, assim, aprovado, sabe? Até sair. Eu sempre... Assim, eu considerava 99% aprovado, vamos dizer assim. Mas eu sei... Do mesmo jeito de o meu medo era a Laura passar gabarito errado, aí eu ficava assim, será que o gabarito que tá anotado aqui, será que lá na hora ela acertou também? Isso nunca aconteceu, assim, tá, gente? Mas era um medo que eu tinha, assim, acho que... Porque era onde eu via que podia ter falha, sabe? Apesar de não ter aquela certeza de que você ia passar, né? Mas tinha a expectativa, assim, pelo esforço, pelo estudo. Nossa, então foi essa saga comigo estudando para concurso como concurseira. E assim, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Um pouquinho da minha experiência, né? O Natan, comigo, ele sempre foi 100% apoio. Nunca teve um momento que ele falou assim, não, isso não é pra você, melhor desistir mesmo, que nunca vai dar certo e tal.
E aí, então, teve sempre esses momentos que você ficava lá comigo pra eu estudar, ou que eu queria parar de estudar e você me incentivava a continuar, ou quando você via que tava demais, você me incentivava, não, vamos dar uma volta, vamos no cinema, vamos fazer uma coisa. Sempre que ele pôde também, porque as passagens eram caras, então eu lembro que você não foi pra Goiás comigo, Sim. porque ia ficar muito pesado, mas Santa Catarina você fez questão de ir, me levar. E aí, tipo, ele... Foi meu salário do mês, eu acho, a passagem. Era caríssimo. E aí... Então ele fazia de tudo pra estar comigo, pra eu ficar mais tranquila também, dentro do possível, né? Que eu não sou uma pessoa muito tranquila. Mas pra mim foi só apoio, assim. Tanto que, igual eu fiz o Tinder Concurseiro lá no Instagram esses dias, aí o pessoal tava brincando nos comentários, né? Ah, mas como que vai conciliar namoro e estudos? Mas pra mim sempre foi meio que o contrário. Eu acho que se eu não tivesse com você, a maior chance teria sido eu ter arregado, assim. Porque... foram vários momentos, assim, que eu quis desistir, que eu quis, né, sei lá, vou procurar outra coisa e assim vai. Então, pra mim foi tudo top. Bonitinho. Eu acho que se puder deixar alguma coisa de valiosa para quem talvez não viva um bom relacionamento, porque a pessoa estuda, né? A primeira coisa, eu já falei isso nessas caixinhas de pergunta que você abre e pede para eu responder às vezes. Tem que fazer, tem um tempão que a gente não faz, né, Nathan? Ele responde sim, sendo ele, tá, gente? Né? Ele responde fingindo ser eu, não. Chama ele Nathan aparecendo. Responde o negócio, ele aparecendo e tal. E aí, assim, se você não puder ajudar, não atrapalhe, sabe? Esse seria talvez o primeiro ponto, assim. E parece simples, mas tem muita coisa por trás, Tem muita coisa que atrapalha, porque tem gente que não... Quando a gente fala de relacionamento, a gente tem uma gama enorme de coisas que a gente tá dizendo. A gente tá dizendo desde um cara que começou a namorar ontem, uma menina que talvez está se estudando, ou uma menina que o cara está estudando, ou então um relacionamento, às vezes um relacionamento até de anos, né? Um casamento e tal. Então, assim, é muito difícil dar uma dica genérica, porque atrapalhar tem diversas formas. Você pode atrapalhar psicologicamente. Tem gente que, por exemplo, eu não me incomodo que a minha esposa estude para concurso, desde que a casa esteja limpa, as crianças alimentadas, a louça lavada. Então, assim, tem várias formas de atrapalhar, mesmo que você não saiba que esteja atrapalhando, sabe? Tem os comentários, e às vezes os pequenos comentários passivo-agressivo. Talvez sejam os piores comentários para se fazer. Porque você consegue tirar o corpo fora. Mas eu não quis dizer isso. Mas já disse, sabe? No fundo a pessoa sabe o que você está querendo dizer. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Dando até o espaço que a pessoa precisa, né? Exatamente. E aí eu queria dizer agora, do lado contrário, né? Tem diversas formas de ajudar sem, cara, você fazer muito esforço, sabe? Eu tô dando esse exemplo de lavar louça e tal, porque às vezes mora junto com a pessoa e as tarefas da casa precisam ser feitas, né? Às vezes você, pessoa que não é concurseiro, tanto homem quanto mulher, você pode ir lá lavar. Você pode, sei lá, pôr a roupa para lavar, você pode passar um pano na casa. Isso é o mínimo do mínimo. Isso eu considero que seria o não atrapalhar ainda, sabe? Porque para ajudar mesmo, o que a pessoa concurseira precisa é principalmente suporte emocional. Porque a vida de concurseira é ingrata no sentido de que não é possível você estudar pela pessoa. Então, é muito difícil você dar um suporte material, a não ser que seja, vou dar o curso, vou presentear com alguma coisa, mas fora isso não tem muito que você consiga fazer, sabe? E a pessoa vai sofrer. E às vezes é difícil você ver a pessoa sofrendo, não saber o que fazer, mas muitas vezes essas pessoas não esperam que você faça muito, porque ela sabe que não tem muito a ser feito por ela, sabe? Ela não consegue, você não consegue estudar por ela. Então, o suporte psicológico, eu acho que tem muita gente que fala, eu não falo pra ninguém. Mas é muito por um receio, sabe? Ou por um medo de não ser bem recebida aquela informação. Eu acho difícil alguém falar assim, não, eu não falo pra ninguém, eu gosto de seguir sozinho mesmo. E, entendeu? Não é tipo uma raiva. É muito mais meio com medo do como a pessoa vai reagir, ou se vai atrapalhar, ou se vai debochar, enfim. Isso. Então, assim, dentro de um relacionamento e se espalha pros outros, né? Amizade, um relacionamento de irmão, assim... Quem estuda para concurso, ela normalmente espera, e espera mesmo. Às vezes a pessoa pode negar que não espera nada não, mas ela espera um suporte mais psicológico, um apoio, um voto de confiança, um vai lá, vai dar certo, sabe? Todo mundo gosta de ouvir isso, assim. Sim. Eu conheço pessoas que são muito duronas,
mas que elas também gostam de ouvir isso, sabe? Com certeza. Então, eu acho que o apoio psicológico, esse suporte, essa tranquilidade para a pessoa estudar, saber que tem alguém ali ao lado dela que acredita junto, que tem o mesmo sonho, eu acho que é isso que faz diferença. A Laura fica, se não fosse o Natan, não sei, é mentira, ela passaria provavelmente com todas as outras coisas. Mas o que eu considero que eu pude trazer de ajuda é que ela teve uma preparação muito menos pior do que ela poderia ter, talvez, se ela não tivesse um apoio, tipo, um carinho por trás, né? Mas não é que a Laura foi aprovada porque o Natan estava ali, ela passaria independentemente disso. Mas você pode ajudar na trajetória dessa pessoa, sabe? E isso faz toda a diferença, assim. Porque a gente sabe, quando a pessoa tá na merda mesmo, muita gente some. Então, quem tá ali do lado, a gente consegue lembrar para sempre dessas pessoas. E dentro de um relacionamento, é tanto básico quanto o mais importante ao mesmo tempo. É o que se espera, é isso, né? Apoio, suporte emocional, companheirismo. Então, assim, se pudesse falar de forma rápida, assim, esse suporte emocional e psicológico talvez seja a coisa mais importante que você pode proporcionar para quem está estudando aí. Bonitinho. Gente, então é isso. O vídeo já ficou enorme, mas tá todo mundo querendo tanto que acho que o pessoal nem vai importar. Tá todo mundo querendo assistir o Natanflix. E gravaremos outro vídeo juntos, que vai ser o tal do Natan Responde. Tem perguntas que o pessoal mandou no Instagram. Então, se você está vendo esse vídeo no futuro, provavelmente ele já vai estar por aqui em algum lugar. Mas se você tá vendo agora, ele vai vir depois. Mas muito obrigada, lindo, pelo vídeo e pela jornada toda, né? Pelo companheirismo. E pra quem tá assistindo, deixa aqui nos comentários as experiências que vocês têm ou tiveram com relacionamento. Se vocês têm alguma dica também pra deixar, algo que funciona no relacionamento de vocês, ou mesmo algo que dá errado no relacionamento de vocês, até pra gente ter uma discussão assim do que pode ser feito, o que a gente pode fazer e conversar mais sobre o assunto mesmo. Aproveita também, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!